Hoje iremos estudar a economia da América Latina, mais especificamente o extrativismo. A economia pode ser dividida nos setores econômicos, sendo o setor primário o responsável pela obtenção de matéria-prima, composto por agricultura, pecuária e extrativismo, o setor secundário, o setor que transforma matéria-prima em produto, ou seja, indústria, e o setor terciário compreende o comércio de produtos, bem como o serviço, quando pagamos não por um produto, mas por um serviço, como médico, engenheiro, entre outros profissionais. O extrativismo compreende a extração de recursos naturais sem que tenhamos cultivados. Esses recursos podem ser renováveis, observamos aí vários exemplos que se renovam novamente no tempo humano, e não renováveis, aqueles que demoraram milhões ou até bilhões de anos para se formar. O extrativismo, ele é classificado de acordo com o recurso que extraímos da natureza, em animal, vegetal e mineral. Caça e pesca compreendem as atividades do extrativismo mineral. A caça é proibida em vários países e tem normas específicas de acordo com o país. No Brasil, por exemplo, ela é permitida em reservas indígenas e no caso de atividade de caça, a pessoa tem que ter um registro no IBAMA e o registro da arma. A pesca é facilitada em todo o continente, que possui uma ampla costa, já que é banhado pelos oceanos Atlântico e Pacífico, além de grandes rios, e que possibilita, ser uma atividade muito importante na região. O extrativismo mineral é dividido em madeireiro, quando há extração do tronco da madeira, e não madeireiro, quando há extração de raízes, de frutas, de folhas, e é uma atividade muito intensa em toda a América Latina. Observamos o mapa das florestas no mundo. Grande parte das florestas estão localizadas na América Latina, sobretudo na zona tropical, na zona equatorial, onde devemos destacar a imensa floresta amazônica. Assim, a extração de troncos, bem como de outros recursos para alimentação, para a indústria de cosméticos, para a indústria farmacêutica, é muito intensa em toda a América Latina. O extrativismo mineral ele pode ser classificado como direto ou indireto. Um exemplo de extrativismo direto é a extração de água mineral, que é engarrafada sem passar por nenhum tipo de processo industrial. Já, por exemplo, o ferro, a necessidade de ser levado até a siderúrgica para ser feito aço, que aí sim é utilizado. Essa atividade também pode ocorrer de forma tradicional ou pode ser industrial, com o uso de grandes equipamentos e também grande produtividade. Observamos no mapa as principais jazidas de minerais metálicos na América, Então, vemos que todos os países da América Latina possuem aí, quase todos os países possuem importantes reservas, com exceção, é claro, das áreas insulares na América Central. Agora observamos o mapa da produção de petróleo de acordo com a OPEP, Organização dos Países Produtores de Petróleo. Venezuela e Equador fazem parte desse cartel formado por alguns países que dominam a grande produção de petróleo. Além desses, Brasil e também México apresentam grandes reservas, só que não fazem parte desse grupo. Agora observamos no mapa aí as maiores reservas mundiais de lítio, que é chamado petróleo branco, e é um dos minerais essenciais na indústria atual, pois ele permite a produção de baterias para celulares, tablets e notebooks. Vemos então que Bolívia, Chile e Argentina possuem grandes reservas desses minerais. Assim, a produção mineral em toda a América Latina é muito intensa. O extrativismo é uma das atividades mais significativas em toda a América Latina e promove grandes impactos socioambientais,
como, por exemplo, o desmatamento, contaminação por petróleo, contaminação das águas, grande impacto da extração mineral com a retirada da vegetação, solo, subsolo, acidentes, né, como observamos na imagem, com o rompimento de barragens ambientais, além da perda de solos férteis e também a perda da biodiversidade, né? Especialmente nas áreas de floresta tropical, onde o extrativismo leva à perda de espécies de fauna e flora. Muitos países da América Latina têm a sua economia dependente da exportação de minerais. Alguns são até chamados de países agroexportadores, pois além da exportação de minerais, também vivem da exportação de produtos agrícolas. O PIB desses países, então, são muito dependentes da produção primária, e muitos países têm economias extremamente dependentes. Por exemplo, em alguns países, a existência de reserva não foi acompanhada pelo desenvolvimento tecnológico. Assim, eles não têm estrutura, muitas vezes, para explorar os produtos, o que ocorre por uma empresa estrangeira, uma multinacional, e em alguns casos eles não conseguem beneficiar, né? Então, vende o produto primário que ao chegar ao seu destino irá passar por um processo industrial. Os governos, né, da maioria dos países da América Latina incentivam o desenvolvimento do setor primário, seja o extrativismo, seja a agropecuária. Isso porque é uma forma, né, de ter um crescimento econômico. Contudo, né, a intensificação dessas atividades promove a intensificação de impactos socioambientais.